Mulheres que são comprometidas até o fim simplesmente não existem, com pouquíssimas exceções. Todo homem sabe disso. Um homem se preocupa com isso, um homem faz as pazes com isso, e um homem tenta o seu melhor para ignorar isso. Estou com minha esposa há quase 40 anos. Nós nos casamos quando eu tinha 20 e ela 19. Nós brigamos e fizemos as pazes, mas eu tinha certeza de que nunca traímos um ao outro. Onde quer que o destino me jogasse, ela sempre estava lá por mim. Temos 2 filhos lindos, um filho chamado Paul e uma filha chamada Kate. Eles cresceram, e têm suas próprias famílias e filhos. Eu tinha certeza de que teríamos uma velhice tranquila cercada por netos amados. Sou médica. Servi 25 anos no exército, cheguei ao posto de coronel no serviço médico e estou aposentada há 10 anos. Bem, aposentado é uma palavra forte. Hoje continuo trabalhando em uma clínica particular, mas raramente seguro um bisturi. A idade cobra seu preço, mas ainda atendo pacientes. Minha esposa Anne ainda trabalha em uma empresa de publicidade. Ela é designer. Dizer que tivemos dificuldades financeiras seria mentira. Nós apenas trabalhávamos para nosso próprio prazer. Durante meu serviço, viajei para muitos lugares, África, Mongólia e Vietnã. Mas não vi muito desses países. O trabalho de um médico é quase 24 horas por dia, especialmente como médico militar. Toda vez que eu chegava em casa, eu sabia que tinha uma esposa amorosa e filhos me esperando. Pelo menos eu pensava assim. Infelizmente, era apenas uma ilusão. Apesar da idade, minha esposa conseguiu manter sua beleza natural. Ela sempre cuidou de si mesma, mantendo sua figura jovem e um rosto sem uma única ruga. Quando andávamos lado a lado, ela foi confundida com minha companheira muito mais jovem. Isso divertiu Anne e me lisonjeou, mas acontece que eu estava me divertindo à toa. Tudo aconteceu em uma noite chuvosa de novembro. Você já percebeu que os eventos que mudam nossas vidas para pior geralmente acontecem em noites chuvosas de outono? É como se a natureza estivesse morrendo para nos arrastar para baixo com ela. Era final de outono e o vento frio estava jogando a chuva em gotas no vidro da janela. Eu estava sentado à mesa da cozinha, examinando meus registros médicos. Fiz um exame médico na segunda-feira e precisava encontrar meu cartão de vacinação. Anne não estava em casa. Ela tinha ido à cidade para comprar mantimentos e preparar o jantar de domingo. Ao examinar documentos antigos, alguns certificados amarelados, encontrei algo que me chocou. Era um extrato do livro médico da minha esposa, datado logo após um período em que eu estava em uma longa viagem de negócio, e não estava em casa há quase um ano. 4 anos após o nascimento de Kate, ele se referia à gravidez e ao parto prematuro de Anne. Os testes e os resultados do ultrassom mostraram que ela teve um bebê prematuro de 6 meses que morreu após 3 dias. Os testes de grupo sanguíneo e fator RH indicaram que o bebê tinha sangue tipo O e fator RH negativo. Fiquei chocada. Não havia como eu ser o pai daquele bebê. Anne e eu temos sangue tipo A e fator RH positivo. O bebê não poderia ser meu porque eu não estava no país na época. Fiquei olhando fixamente para a transcrição por um longo tempo, incapaz de organizar meus pensamentos. Anne tinha sido infiel a mim enquanto eu estava fora, engravidou e quase teve um bebê. Mas de quem? Meia hora atrás, eu tinha certeza de que tinha uma família forte, uma esposa amorosa e um futuro claro. Agora, tudo o que eu vi atrás de mim eram ruínas. Finalmente, consegui me recompor. Coloquei cuidadosamente os certificados de volta no lugar. O mais importante era manter a calma e não ficar muito animado. O fato de Anne ter me traído estava documentado. Honestamente, eu queria confrontá-la assim que ela voltasse, mas eu precisava resolver as coisas primeiro. Nossos filhos Paul e Kate eram limpos. Eles tinham 9 anos de diferença e ambos tinham sangue tipo A. Ambos se pareciam comigo quando eu era jovem, tanto quanto as crianças podem se parecer com o pai. Eu não tinha dúvidas de que era o pai deles, mas isso não me fez sentir melhor. Eu não conseguia entender por que ela fez isso comigo. Nós éramos casados por amor. Passei quase um ano cortejando-a. Não tive nenhuma outra mulher, embora eu fosse bonito e recebesse bastante atenção do sexo oposto. Só houve uma mulher para mim em toda a minha vida, minha Anne.
Ao longo da nossa vida juntos, tentei cercar minha esposa com cuidado e atenção. Às vezes, eu sentia como se nunca tivesse tido aquela outra vida de solteiro. Minha esposa era tudo para mim, e muito mais. E então isso aconteceu. Saí para a sacada para respirar um pouco de ar fresco. Olhei para baixo, e na luz fraca de um poste de luz, vi um carro parando do lado de fora da nossa garagem. Depois de um tempo, minha esposa Anne pulou para fora, seguida por um homem. Ele abriu a porta dos fundos e tirou alguns pacotes. Anne deu-lhe um rápido beijo na bochecha, pegou os pacotes e entrou em casa. O homem sentou no banco do motorista e o carro foi embora lentamente. A porta da frente se abriu com um clique. Mark, você chegou em casa. A voz de Anne soou inesperadamente alta, e percebi que não aguentaria mais e começaria a descobrir o que estava acontecendo agora. Vim da casa da Márcia para falar sobre coisas. A voz da Anne não expressava nenhuma emoção. Bem, estamos sentados há muito tempo. Agora vou preparar o jantar rapidamente. Por que você parece tão chateado? Ela me beijou na bochecha, e eu senti o cheiro fresco de álcool. Não torça o nariz. Tomei um pouco de champanhe, ela disse, limpando o batom da minha bochecha. Então ela te deu uma carona. Eu tentei o meu melhor para falar calmamente. Anne olhou para mim com um olhar estranho, como se não soubesse como me responder. Mark, não fique tão animado. Vim de táxi. Ou melhor, eu peguei uma carona com um conhecido, ela disse, procurando freneticamente pela resposta certa. Qual é o problema? Ela perguntou. Deve ter sido um conhecido muito próximo, já que você o beijou para se despedir, eu disse, meu coração batendo tão forte que pensei que os vizinhos pudessem ouvir. Para me ocupar e me acalmar, levantei e peguei uma garrafa cheia de uísque do armário. Anne olhou para mim com medo. Como você sabe? Ela perguntou. Eu estava na sacada e vi você se despedindo do motorista, respondi, tentando manter a calma e não gritar. Servi um uísque para mim. Sente-se, tenho algumas perguntas para você. Puxei um banco debaixo da mesa e tirei minha pasta com a infeliz transcrição. Explique isso, eu disse, colocando o documento na frente dela. Ela cuidadosamente virou algumas páginas e rapidamente puxou a mão. De onde veio isso? Anne levantou os olhos para mim, que começaram a se encher de lágrimas. O que você leu, Anne? Quem te engravidou? O que aconteceu? Eu perguntei, incapaz de me obrigar a beber. Ela ficou em silêncio por um tempo, então ela disse com uma voz inesperadamente calma. Tinha que acontecer em algum momento, e talvez tenha sido uma coisa boa que aconteceu. Agora, ela disse com uma voz firme e calma, na sua ausência que foi muito longa, eu conheci um rapaz. Ele era 11 anos mais novo que eu, era como uma obsessão. Não consegui me conter. Primeiro, saímos para encontros, depois levei as crianças para a casa da minha mãe, e ele se mudou para o nosso apartamento comigo. Vivíamos como marido e mulher, e, dessas sessões de amor sobrenatural, engravidei. Ele me pediu em casamento. Anne continuou. Em um estupor de amor, eu até secretamente esperava que você não voltasse nunca mais. Então tudo se resolveria. Nós nos casaríamos e ficaríamos juntos. Mas algo não deu certo. O bebê nasceu prematuro e morreu 3 dias depois. Nesse ponto, ela começou a chorar. Acho que não me importei com o resto das crianças. Ficamos frios e distantes um do outro, ela disse. Então uma jovem mulher apareceu no horizonte e meu amante finalmente me deixou em busca de novas aventuras. Depois de algum tempo de preocupação, peguei as crianças e esperei você retornar. Conheci você como se nada tivesse acontecido, e pelos próximos anos, desempenhei diligentemente o papel de uma esposa amorosa e atenciosa. Fiquei chocada. Honestamente, perdi a capacidade de pensar e falar por um tempo. Eu apenas encarei a parede em silêncio. Mas isso não foi tudo. 6 meses atrás, sua alma gêmea apareceu em nossa cidade. A paixão foi reacendida. Acontece que ela estava apaixonada por ele todos esses anos. E minha esposa caiu em seus braços, como uma ameixa madura na lama. Então eles estão se vendo todo esse tempo, e ela quer começar uma vida nova. Infelizmente, não há espaço para mim. Ela está comigo há 40 anos. Ela me deu os melhores anos. E agora que as crianças cresceram, ela quer recomeçar com o homem que ama.
Com cada palavra que ela dizia, ela estava me matando por um segundo. Ela me lembrou de um carrasco, fazendo seu trabalho indiferentemente. Não é nada pessoal. É amor. É assim que é. Agora todos nós podemos expirar e beber. O que aconteceu depois foi que eu servi o uísque novamente e bebi tudo. É uma bebida estranha. Não me pega nem um pouco. Talvez eu tenha espirrado. Peguei a garrafa e olhei para a luz. Não, a cor é normal. É marrom claro, como um uísque irlandês envelhecido deveria ser. Entendi. Só preciso despejar mais. O que estou realmente fazendo? Talvez eu não devesse despejar. Talvez só beba direto da garrafa. Anne sentou-se na minha frente e ficou em silêncio. Bem, ela falou tão suavemente, garota esperta, me enganando por tantos anos. Se eu não tivesse encontrado o extrato, provavelmente teria continuado sem saber de nada. Bem feito, uma verdadeira mulher hereditária. Levantei-me, empurrei o banco com o pé e fui para o quarto sem dizer uma palavra. Vesti-me, joguei algumas coisas numa bolsa e sem dizer uma palavra fui para a saída. Mark, sua meia pergunta pairava no ar. Você não precisa sair à noite. Olhei para ela. Sua figura se destacou em uma silhueta escura contra o fundo da porta da cozinha. Você não vai me contar nada, ela disse, como se estivesse prestes a chorar. A pobre garota estava tão nervosa. Dei de ombros, abri a porta e saí, tentando não bater. Autumn estava me esperando na rua. Respirei fundo o ar úmido, joguei a bolsa sobre o ombro e caminhei, lentamente pela calçada, coberta de folhas amarelas. Eu realmente queria fumar. Até forrei meus bolsos só por precaução, mas é claro que não encontrei nada. Parei de fumar há 20 anos a pedido de Anne. Ela estava muito preocupada com minha saúde e longevidade. Já era bem tarde. A cidade tentava esquecer-se de si mesma, num sono inquieto. As janelas das casas estavam quase escuras e apenas as lanternas lançavam luz fraca sobre as ruas quase desertas. Anne me ligou. Ela estava preocupada comigo. Desliguei o telefone. De repente, tamanha melancolia tomou conta de mim que apertei os dentes na gola do meu casaco para não gritar. Desesperado, percebi o que tinha acontecido. Até balancei a cabeça, como se pudesse afastar os pensamentos que estavam me matando. O que fazer? Para onde ir? O jeito mais fácil era bater a porta e sair de cabeça erguida. Mas para onde ir? Para as crianças? Elas já tinham problemas suficientes. Nunca tive um amante em vão, apenas para trabalhar. Como em serviço, virar durante a noite e pegar a manhã para uma decisão final. Andei lentamente pelas casas pretas, tentando não escorregar nas folhas molhadas caídas. Ei, cara, tem um cigarro? Virei-me e caí na escuridão. Uma luz brilhante rompeu em meus olhos, como se um pelotão de forças especiais tivesse invadido. Bem, finalmente, disse uma voz masculina muito próxima de mim, virei a cabeça com dificuldade. Bem-vindo de volta, Mark. Meu chefe, sem esconder sua alegria, olhou para mim. As palavras me vieram com dificuldade. Sim, você está em nossa clínica hoje à noite, levado para o hospital de emergência com uma lesão cerebral traumática. Você tinha documentos com você e eles nos ligaram. Nós o levamos embora e imediatamente o operamos. A operação foi bem-sucedida e você está de volta conosco. Nós contamos a seus filhos e esposa. Seu filho já está a caminho. O investigador prometeu vir depois do almoço. Minha esposa? Perguntei. Eventos recentes forçaram meu coração a apertar. Esposa? Não tenho mais esposa. A porta do quarto rangeu. Pai, olá, como você está se sentindo? Meu filho Paul me beijou na bochecha. Você nos deixou nervosos. Ele colocou cuidadosamente um pacote na mesa de cabeceira. Aqui estão algumas frutas e outros sucos, mas eles ainda não são permitidos. Paul ajeitou o meu cobertor. Mamãe não pôde vir. Ela tem assuntos urgentes. Ela não precisa vir, eu disse. Ok, só não se preocupe. Parecia que Paul sabia de tudo sobre o nosso término. Eu me perguntava o que tinha dito a ele. O que as esposas dizem em tais situações? Ele não me amava, ele não se importava comigo, ele me matou. Tive alta do hospital. Em veio me visitar 2 vezes, mas recusei-me a encontrá-la. O passado não conta.
Pela primeira vez, aluguei um pequeno apartamento não muito longe da clínica onde trabalhava e comecei a me acostumar a ser solteiro. O rompimento com minha esposa teve dois efeitos em mim. Por um lado, havia a dor da traição e, por outro, algumas perspectivas ainda pouco claras. A única coisa que eu sabia com certeza era que não havia novas conexões com mulheres. A vacinação contra novos relacionamentos foi difícil. Então houve um divórcio, e fiquei não apenas sem uma esposa, mas também sem minha casa. As crianças assumiram uma posição neutra, mas estava claro que estavam mais do lado da mãe. No trabalho, comecei a operar novamente, tentando abafar minha dor espiritual, e consegui. Não fiquei bêbada como os maridos abandonados às vezes fazem. Cerca de 2 meses depois, um velho amigo me ligou e pediu para nos encontrarmos. Mark, lembra que alguns anos atrás eu peguei emprestado uma grande quantia de você? Ele começou a conversa. Eu lembrei. 3 anos atrás, Will me emprestou uma quantia considerável de dinheiro. Ele tinha sérios problemas com seu negócio, e não havia mais ninguém para pedir ajuda. Eu tinha acabado de vender o apartamento da minha mãe e tinha o dinheiro. Dando para meu amigo, não estabeleci um prazo para o pagamento, entendendo que ele não poderia devolver o dinheiro imediatamente. Will melhorou seus negócios, mas ele não tinha pressa em pagar a dívida. Eu entendi que se eu perguntasse sobre a dívida, eu perderia meu amigo. Meu pai sempre dizia: quando você empresta dinheiro a um amigo, imagine que você está dando a ele. Se você valoriza essa pessoa, não a lembre da dívida. A hora vai chegar, e ele mesmo vai pagar se puder. Obrigado por me ajudar então. Agora estou de volta à tona. Meu negócio está indo mais do que bem-sucedido, continuou Will. Eu investi seu dinheiro no negócio, e hoje ele traz bons dividendos. Ele me entregou um cartão do banco. Essa é minha dívida com juros. O valor é 5 vezes maior do que o que você me emprestou naquela época. O dinheiro foi muito útil. Comprei uma pequena casa de campo perto da cidade e um carro. Eu não tinha tempo para fazer tarefas domésticas, então contratei uma assistente. Ela era quase 15 anos mais nova que eu, uma mulher bem jovem que estava casada com o ex-marido há quase 20 anos. Eles não tiveram filhos por causa da infertilidade dela, e o marido dela acabou a deixando por outra. Uma vizinha me contou tudo isso. Amber não falava muito sobre esse assunto. Eu não tinha planos para ela não mais. Isso durou 6 meses. Um dia eu estava cortando lenha e senti uma dor de cabeça terrível e perdi a consciência. Recuperei a consciência no hospital. Ao meu lado, Amber estava sentada na cama. Foi ela quem chamou a ambulância. Quando os médicos chegaram, ela estava segurando minha cabeça em seu colo. Tudo deu certo para mim, apenas lesões cerebrais traumáticas das quais não é fácil se recuperar. Mas depois desse incidente, comecei a olhar para Amber com outros olhos. Percebi que mulher linda ela era. De alguma forma, nosso relacionamento se transformou em intimidade e um belo dia eu a pedi em casamento. No outono, nos casamos. Eu sabia que não poderíamos ter filhos, então me comportei livremente em amor com ela. Cerca de 3 meses após o casamento, Amber sentiu-se mal com vômitos e dores de cabeça. Eu a levei imediatamente para minha clínica. Qual foi minha surpresa quando descobri que ela estava grávida? Lembro que Amber então me disse: não importa o que você diga, eu ficarei com a criança. Eu apenas a abracei com força e beijei seus olhos. Foi então que percebi uma verdade: se o destino fecha uma porta na nossa frente, imediatamente abre outra. Em geral, a vida estava melhorando. Então, um dia, pouco antes do ano novo, Anne me ligou. Precisamos nos encontrar, ela disse com uma voz suplicante e queixosa. Reservei uma mesa no restaurante, por favor, venha até às 19 horas, eu imploro. Anne sentou-se à minha frente, expressando humildade e arrependimento. Mark, me perdoe, não passei um único dia sem pensar em você. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Cometi um erro terrível, traí você, nossa família, nossos filhos. Ela continuou a falar. E eu olhei silenciosamente para minha mulher, outrora loucamente amada. Uma mulher com quem eu não hesitaria em me casar. Uma mulher que cinicamente me traiu 2 vezes. Uma mulher que mentiu para mim por quase 20 anos. Uma mulher que me cortou da vida dela, e foi para outro homem.
E agora ela de repente caiu em si, e está tentando voltar para mim. Anne continuou repetindo que o tempo que passou sem mim a ajudou a entender o quanto ela me ama, que só agora ela entende que eu era o único homem de verdade na vida dela. Por algum motivo, ela me lembrou de uma sereia da mitologia grega. Suas palavras me puxaram para um estado de sono, fantasias de que somente eu possuía seu coração. Sinto muito, ela repetiu essa palavra como um feitiço. Olhei para sua boca, pintada com batom brilhante, que encantava meus ouvidos com palavras tão doces, e imaginei como ela beijava e acariciava seu amante com isso. Ela realmente acha que eu vou acreditar em suas palavras, que ela está confusa ou não sabia o que queria. Essa mulher que me traiu, deu à luz um filho de seu amante, me deixou e passou seu tempo livre com outro homem, nunca pensou em mim. Ela voltou porque descobriu que ela amava apenas a mim. Em um momento ela encontrou uma desculpa para sua maldade e me deixou sem hesitação. Ela conseguiu receber prazer sensual completo com seu amante, tendo estado na cama dele mais de uma vez, e calmamente planejou o momento para me dar o golpe fatal final. E agora ela está aqui para me oferecer a única coisa valiosa que lhe resta, mas com todo o seu poder já usado por seu amante. Ela percebeu que ele precisava dela apenas para entretenimento e enquanto ela tivesse dinheiro, ela não poderia ter um futuro com ele, que agora ela não tem ninguém para segurá-la financeiramente. Tendo percebido tudo isso, ela rastejou até mim e esperava tentar devolver o que foi perdido. Senhor, eu realmente pareço tão estúpido para ela que estou pronto para acreditar em todas as suas mentiras. Eu ouvi seu monólogo de arrependimento completo, eu não tinha nada a dizer a ela. Sabe, eu não me deleitei com a humilhação dela e não me regozijei. Eu até senti um pouco de pena dela, afinal, 40 anos juntos. Mas era hora de terminar nosso encontro, e naquele momento meu telefone tocou. Amber ligou e disse onde buscá-la. Peguei o endereço e comecei a me despedir. Essa é sua mulher? Anne perguntou baixinho, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Sim. E vocês estão juntos há muito tempo? Sim, isso já acontece há quase 1 ano e meio. Eu me levantei. Adeus, Anne, tente ser feliz. Saindo do restaurante, me virei. Anne estava de pé com as mãos pressionadas no peito e olhou para mim através da vitrine festivamente decorada. Ao meu redor, as pessoas estavam agitadas e correndo para algum lugar. Entrei no carro e girei a chave de ignição. O motor ronronou suave e pacificamente. Virei à esquerda e depois de alguns segundos entrei no trânsito de carros, correndo para algum lugar, deixando Anne no passado, assim como toda essa história.